Bom dia. Está um bom dia para ficar em casa com esta depressão, Cláudia. E então vou aproveitar para fazer mais um vídeo e falar-vos sobre a saúde em Portugal. Não serei certamente o especialista que, pelos vistos, todos têm de ser para se falar de um assunto, pois eu não sou médico, não sou enfermeiro, e até fui, a maior parte da minha vida, uma pessoa muito saudável que, felizmente, quase nunca precisei de hospitais até os meus 40 e muitos anos. Aliás, até os meus 40 e muitos anos nunca precisei de hospitais, felizmente. Venho começar por vos falar da atual Ministra da Saúde. Primeiro, vou defendê-la no sentido em que, de facto, é uma pasta, o Ministério da Saúde, que ninguém chega lá e faz milagres de um dia para o outro, de um mês para o outro, nem sequer de um ano para o outro. Esta Ministra já está em funções já há 17 meses ou mais, há mais de um ano, quase ano e meio, mas, apesar de tudo, é um tempo curto para apresentar soluções. E então, resultados finais. E, nesse aspecto, não critico a Ministra por não haver já alterações visíveis, por não haver já resultados, por não estar já tudo a funcionar bem. Agora, há coisas que são criticáveis na Ministra, muito mesmo criticáveis, e que realmente, ao meu ver, eram suficientes para, sim, pedir a sua demissão. Eu não peço a demissão da Ministra por não estar tudo bem na saúde, mas pediria a admissão dela pelas seguintes razões. Primeiro, é uma Ministra que ainda não apresentou um plano, uma direção, objetivos traçados para cumprir e implementar. Não é ter as soluções, mas é implementar. Para se ter soluções, temos primeiro começar a resolvê-las. A única coisa que eu vi esta Ministra fazer nesse sentido foram as demissões de alguns diretores, que até foram contestadas por alguns partidos, inclusive pelo meu, onde faço parte. Não escondo, sou militante do Chega e assumo publicamente, mas não vi a Ministra tirando essa parte das demissões de alguns diretores, porque aí reside talvez uma grande fatia, se não a maior fatia, do problema da saúde em Portugal, que é as pessoas que dirigem os hospitais, os centros de saúde, as pessoas que têm os poderes de decisão maiores, que definem preços, que definem tabelas, que definem horários. Isso é feito para a administração. E é nessa definição de preços, de salários, de horários, de honorários, de todas essas pequenas decisões que muitas vezes a saúde falha. E aí foi o único ponto que a Ministra atuou uns meses atrás. Começou a trocar algumas direções que provavelmente falhavam mais. E dei-lhe razão na altura e continuo a dar. Mas isso foram há uns meses. Como eu digo, a Ministra já está cá há mais de ano e meio em funções. E foi o único ponto que eu vi de um caminho que pudesse dar algum resultado e fazer alguma coisa. De resto, só tenho visto a Ministra lamentar-se, prometer que iam acabar as urgências fechadas em setembro e em outubro, novembro, continuava a haver urgências fechadas. Portanto, fez uma promessa irreal, não cumpriu, porque não teve plano não teve um plano para implementar. Uma promessa de palavras daquelas que levam o vento para o ar. E uma Ministra não pode prometer uma coisa, dizer uma data concreta, e depois, quando chega a data, não se passa nada. Mas pior que isso é que continuo sem ver caminhos e tomadas de decisão que possam levar à solução. Ora, a solução em Portugal passa por uma melhor gestão. Mas não basta só demitir alguns gestores, é preciso pôr lá bons gestores e mais que pôr bons gestores. Há uma coisa mais importante que a Ministra não fez, é definir regras estratégicas nacionais, procedimentos que todos os hospitais, todos os centros de saúde devem cumprir para garantir o bom tratamento dos doentes. Por exemplo, uma pessoa minha conhecida esteve hospitalizada em Portimão. Fez uma cirurgia ao estômago, ao intestino, onde retirou parte do intestino. 2 horas depois, foi para o piso de recobro, de pós-cirurgia, supostamente para estar em tensão. Queixou-se à enfermeira que tinha dores. A enfermeira deu-lhe um analgésico mais forte para tirar as dores. Resultado: quase que a mataram, quase que a matou. Entrou em coma durante 6 dias, esteve entre a vida e a morte. Porquê?
quando uma pessoa vem de uma operação há 2, 3 horas atrás e se tem dores, uma enfermeira não pode tomar a sua decisão de vou-lhe dar um analgésico mais forte para tirar as dores que vão apenas esconder o problema. Essa não é a função da enfermeira. Isso é uma decisão médica, não é uma decisão da enfermeira. Com todo o respeito para as senhoras enfermeiras, que fazem um belo trabalho neste país, e há muitas que o fazem, e não estou a criticar essa pessoa, nem sequer vou nomear a pessoa, porque não critico a pessoa. O que eu critico, e que acho que a ministra devia ver, é o procedimento. Que regras estão nos hospitais em que permitem que estas coisas aconteçam? Como é que podem pessoas que foram operadas ao fim de 3 horas estar abandonadas nos hospitais? Não podem. Isso não é criticar a pessoa, mas criticar o procedimento. Tem de haver regras estabelecidas, e não é para esse hospital apenas, para todos os hospitais do país. O caso dos médicos, aquele médico que ganhou 400 mil euros em 10 fins de semana. Quantos mais casos há sobre isso? Ouvimos a ministra falar que será uma fação diminuta. Mas com base em quê, senhora ministra? A senhora já sabe quantos mais médicos andam a ganhar 400 mil euros em 10 fins de semana? A senhora tem o levantamento de todos os médicos que fazem usam esse buraco, entre aspas, nos regulamentos para permitir fazer essas cirurgias, ganhar essas fortunas obscenas? Porque num país onde as pessoas, já muita gente vive com 800 euros por mês, é obsceno que o médico ganha em 10 fins de semana 400 mil euros. No SNS! Já seria mal se fosse uma clínica privada, já seria um valor abusador de escroque, se ele fosse no privado, mas no SNS ainda mais grave é. Senhora Ministra, ou começa a dar corda aos sapatos para trabalhar a sério e tem um plano e nos apresenta o plano a Portugal, ou então demita-se. Eu perdoo que a senhora não tenha resolvido tudo já, mas não consigo perdoar e começo a ficar um pouco farto de não ver a senhora ministra vir ao público e dizer assim, vamos fazer isto, isto, isto e isto. O problema número 1 na saúde em Portugal tem décadas. Toda a gente o sabe, e a senhora ministra tem de o saber também. É a falta de médicos. Enquanto houver aqueles números cláusulos nas universidades, tipo, para um estudante ir estudar medicina, tem de ter uma média superior a 19, ou seja, tem de ter quase 100% a tudo, tem de ser perfeito. Enquanto esse sistema continuar, teremos muito poucos médicos a entrar e muitos poucos médicos a sair formados das universidades. Então será mesmo preciso de média 19 para um médico ter clínica geral? E alguns deles que se veem por aí, por este país fora, são muito fracos no que fazem, mesmo em clínica geral. Não será melhor, não deveríamos já ter baixado as médias de médicos para duplicar ou triplicar os médicos que saem por ano? Então, se há 30 ou 40 anos que temos faltas de médicos, chegamos a ir buscá-los a Cuba, a Espanha. Continuamos com o mesmo sistema de educação, de formação de médicos. E depois dizemos que é difícil colocar médicos no Algarve, é difícil colocar médicos no interior. É difícil porque há poucos. É a lei da oferta e da procura, senhora ministra. Fala com os colegas de economia. Qualquer um diz, oferta e procura estão ligadas. É como as casas. Enquanto houver poucas casas para vender e para alugar, os preços são altos. Quando o mercado tiver bastante casas suficientes para vender, para alugar, os preços baixam. Quando Portugal tiver médicos suficientes, deixa de haver falta de médicos nos hospitais públicos. E mais, quando tem a oportunidade de contratar médicos para o SNS, por que é que os põem como tarefeiros? Contratem-nos. Todos os médicos que contratarem fazem falta, são poucos. Tal como os professores. Andaram a destruir a carreira do professor com burocracias, agora há falta de professores. Dê melhores condições, contratem mais, porque investir na educação, na saúde e nas forças de segurança não é jogar dinheiro fora. É o melhor investimento que este país faz. É nessas três áreas. É importantíssimo que a senhora ministra entenda o que está a fazer. E que, ou tem um plano, porque se não tiver um plano, senhora ministra, não esteja à espera que admitam. Não esteja à espera de fazer trapalhadas após trapalhadas. Não deixe chegar ao ponto onde você vai sair com a imagem completamente manchada. Demita-se antes disso.
Saia com alguma dignidade, a pouca que lhe resta, porque a senhora já falhou redondamente nas suas funções. Já demonstrou que não tem a capacidade total para ser Ministra da Saúde. Isso é uma pasta muito importante. Não dá para brincar, não dá para amadorismos. A senhora sabe o que faz, ou então afaste-se e chame alguém, ou indique alguém que acha que saiba o que faça. E num país de 10 milhões de habitantes, alguém há de saber fazer o seu trabalho. Porque a senhora, desculpa, lhe diga. E com muita pena, porque eu gostava que a senhora tivesse tido sucesso. Gostava mesmo muito. Mas não teve. Não tem. E pela falta de plano que me mostrou até agora, não vai ter. Vamos continuar com tudo na mesma. E não se pode esperar que, continuando aqui no abismo, não se sofra mazelas. Senhora Ministra, faça um favor ao país. Afaste-se, dê lugar a quem sabe. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estiver a ouvir.